Hora ou outra eu fico me comparando com outras pessoas. Eu acho que isso é um padrão do humano. A gente está o tempo todo se comparando e comparando os outros. E acredito que aconteça com você também. Vejo outros profissionais da área e penso: por que ainda não tenho tanto conhecimento quanto ele? Como ele consegue fazer isso e eu não tenho a mínima ideia de como isso funciona? E bem, não é inveja. É realmente a tentativa de compreensão de onde eu errei, o que eu deixei para trás, por que os outros conseguem e eu não. Será que eu tenho que estudar mais? Será que eu tenho que me esforçar o dobro? Deixar um pouco a vida pessoal e cair de cara nos livros? E essa é a decisão que muitos acabam tomando. Deixar o lazer de lado, abandonar as pequenas felicidades da vida e sacrificar tudo pelo objetivo profissional, por estudar e trabalhar cada vez mais e mais. Eu sei que tudo isso depende bastante do período que você está na sua vida. Qual o seu foco, quais seus objetivos para agora, mas será que viver nesse loop infinito é benéfico? Será que abandonar as poucas horas de lazer, descanso e diversão fazem sentido para essa evolução profissional? E eu acabei chegando na conclusão que não. Eu sei que vou continuar me comparando aos outros, porém hoje eu penso um pouquinho diferente. Não faz sentido algum eu me comparar com outra pessoa que possui muito mais tempo de carreira do que eu, ou que na infância teve um incentivo e oportunidades abundantes para conseguir seguir nesse caminho de maneira muito mais facilitada. Cada um tem uma história, um contexto, seus próprios objetivos e visões. Então, se nem todo mundo é igual, por que me comparar, né? E nesse monólogo quase que interminável, eu chego ao tema. Eu descobri, por erros e acertos, que descansar faz parte do processo de evolução, por mais que isso pareça bastante óbvio. Por mais que vários filósofos e estudiosos já tenham dito isso em períodos diversos da história da humanidade, a gente meio que aprende de verdade quando nós mesmos chegamos a uma conclusão como essa. O ócio ele é benéfico para o processo criativo e, obviamente, isso conta para o processo de aprendizado também. Até porque como que uma pessoa ela vai ser criativa recebendo milhares de estímulos por segundo, ao mesmo tempo, na frente das telas o tempo todo, com centenas de informações sendo enviadas a todo instante? Provavelmente você está assistindo esse vídeo aqui fazendo outra coisa, certo? Com ele rodando no celular enquanto come alguma coisa, com ele na TV enquanto você desliza o dedo pelo Instagram ou pelo TikTok, com ele no PC em outra tela enquanto você faz algo totalmente diferente na sua tela principal. Pois é, isso tudo acaba prejudicando o processo criativo como um todo, até porque você não vai estar focando numa coisa só e isso não pode nem ser levado como uma busca de referências, tendo em vista que você não dá tempo nem para o seu cérebro absorver aquele tipo de material e refletir sobre ele ao ponto de conseguir criar alguma coisa. E por que eu dei essa volta toda para falar sobre descansar? Eu também não sei. Os meus roteiros geralmente são escritos assim. Eu vou escrevendo e pensando e normalmente eu não reviso muito bem eles antes. Desculpa. Eu tô revisando agora enquanto tô gravando, inclusive. Eu só queria deixar bem claro que essa visão é minha. Funcionou pra mim e não significa que vai funcionar pra você. Beleza? Eu tive algumas épocas complicadas quanto ao tempo de descanso, por conta do trabalho, faculdade, estudos, guia anônima, enfim, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, e na época muitas delas presenciais, que tomavam um tempo grande de sono por causa do transporte e deslocamento, fazendo com que eu não dormisse muito bem e não tivesse tempo para descansar. Foram momentos complicados que eu admito que pouco aprendi, porque eu estava tão focado em fazer tudo que eu não parava para prestar atenção no que eu estava fazendo. Foi então que, depois de algumas crises de estresse e problemas de saúde, que eu decidi mudar só um pouquinho as coisas. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei uma semana inteira sem enxergar direito, com a visão totalmente embaçada por causa da crise de estresse e de um problema de visão que eu já tenho.
Depois de toda essa situação, a minha decisão foi: eu não vou mais ligar o computador aos sábados e domingos, a não ser por situações muito específicas, como trabalhos da faculdade ou meu TCC. Nem para estudar e pouquíssimas vezes para jogar alguma coisa. Foi aí então que eu comecei a passar um pouco mais de tempo com a minha família, com a minha esposa, que na época era namorada, sair mais vezes, assistir mais séries, filmes, ler mais e não fazer absolutamente nada. E isso, com a junção de alguns outros fatores, fez com que eu conseguisse organizar a minha vida melhor. Durante a semana, tudo continuava bem corrido, até porque o dia só tem 24 horas e não tem como mudar isso. Porém, conseguir desacelerar nos sábados e domingos foi ótimo, eu consegui descansar. Os feriados normalmente eu aproveitava para estudar e criar bastante conteúdo aqui para o canal. Depois que eu fiz isso, eu tive uma melhora bem significativa no processo de aprendizado e criatividade. Hoje eu consigo dosar tudo de forma bem mais fácil e não preciso me matar de trabalhar ou de estudar de segunda a sexta-feira, sempre colocando períodos de lazer e descanso diariamente, facilitando muito que eu consiga evoluir nos aspectos necessários. E por que eu falei sobre a comparação lá no início do vídeo? Porque normalmente essa é a força motriz para começarmos esse processo autodestrutivo de pensar em apenas poucas coisas, esquecendo tudo de bom e ruim no seu entorno, suas consequências e tudo mais. E é claro que tudo depende do momento que você está na sua vida, dos seus objetivos, limitações e possibilidades. Aí vai vir um lacrador aqui falar que estressante de verdade é acordar às 5 horas da manhã, pegar a condução para encher a laje durante o dia todo. Amigo, eu entendo que esse é um trabalho bastante difícil, exige muito e você não tem tempo para fazer absolutamente nada, mas são coisas bem diferentes. Se você ainda não entendeu o meu ponto de vista, foda-se. E esse é um vídeo totalmente fora do padrão, até porque o Guia Anônimo é um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. E eu sou o Afonso da Silva e quis trazer para você esse tópico, por mais que ele pareça disperso e talvez confuso. E seria bastante legal ver o que você tem para falar sobre isso. Comenta aqui, pode ser um comentário disperso e confuso, não tem problema. Deixa o like, se inscreve no canal e reflita.